Uma rosa espiritual desabrochada. Não uma flor murcha. Mas, mas aquele que tem um desabrochar inconstante, sempre duplos estrangeiros têm muito amor. Vocês têm amor pelo pai? Todos vocês têm amor? Quanto de amor? Vocês também gostam do que o pai gosta, não gostam? Ora, ninguém deveria enviar notícias dizendo: "O que eu posso fazer?" As situações eram tais que por isso eu me tornei chateado. Mesmo que a matéria na sua frente, o assunto na sua frente seja aquele que chateie você, você não deveria permitir. Quando você balança num balanço, ele vai para cima e para baixo, em grande quantidade. Vai para cima e para vai muito para cima e para baixo. Então, esse balanço também faz com que vocês se chateiem, então, ele também chateia o seu corpo. Entretanto, porque você considera isso como um jogo, uma brincadeira, você não se torna chateado, se torna? Por que vocês não se tornam chateados? Porque vocês consideram isso ser um jogo, em vez de se tornarem em vez de ficarem chateados, vocês encaram isso como uma forma de entretenimento. De novo, vocês dizem que é um jogo. Quando qualquer situação que venha na sua frente chatear você, e elas definitivamente virão, especialmente aqueles que levantaram a mão, elas virão, porque Maia também está ouvindo a Murli. Ela também está ouvindo a Murli. Quando eles vierem, considerem-nos como um jogo. Não fiquem com medo. Achá, isso faz vocês oscilarem. Deixe que isso oscile, mas que isso não deveria afetar a sua mente, não deveria oscilar na mente. Torne-se cheio de conhecimento, torne-se poderoso. Não deixe o seu assento pelo que acontece. Quando paia uma vez ou 2 vezes vem aqui, vocês não ficam chateados, ela mesma fica chateada e ela não mais chateará vocês. Vocês podem ter uma troca por causa de alguma situação, mas porque vocês são cheios de conhecimento, mesmo entendendo que está o que quer que esteja, se está certo ou não deveria estar certo, deveria acontecer ou não deveria acontecer, não deveria nem mesmo pensar assim. Construam um novo mundo. A lição de Hadi, por causa que as pessoas entendem, eles consideram as almas que praticam a lição de permanecer humildes e dizem
as e those desenradie who are para todos defeated. como aqueles que são However, such souls are, in fact, victorious. que You são should not allow derrotados, your mas de fato intellect essas são as to almas change your lack in vitoriosas. faith Vocês não to having deveriam doubts because of what permitir que o others say intelecto tenha at that time, dúvidas porque os outros estão or dizendo naquele because the momento, ou atmosphere. por causa que a atmosfera. Do not doubt whether you'll be victorious or defeated. Não duvide que você será Instead of vitorioso. that, remain victorious. Não duvide se você se tornará Today, duvidoso ou others derrotado. Em vez may disso, say permaneça that you are vitorioso. defeated, Hoje, but alguns podem tomorrow, dizer que você those está same derrotado, people mas amanhã will aquelas shout mesmas with pessoas flowers. choverão você, Om Shanti. jogarão flores em vocês. Om Shanti. Om Shanti. Om Welcome to Avyakti Shanti. Parivar. Bem-vindos ao It's Avyakti day Parivar. 21. Hoje é o dia 21. With the feeling of being an Com o instrument sentimento de and ser um being humble, instrumento e ser construct a new humilde, world. construa um Today's mundo topic, novo. the O lesson tópico de of hoje, Haji. a Now, lição de let's listen Hadi. to Mohini. Agora ouviremos Mohini Didi. Om Shanti. Is everyone okay? Everyone well? Om Shanti, todos estão bem? You all Estão must todos have ok? heard that Todos vocês devem because ter in Brahmin ouvido family the que, news porque na spreads. família So Brahmin as today notícias se there is the espalham, quer ser. inauguration Então, of a grande notícia é que está Oxford tendo a Retreat inauguração de Center in Oxford, do Centro de London. Retiros de Oxford, em 5 years Londres. ago they needed Foi to 5 anos renovate their atrás que eles house, and now precisaram they are inaugurating ah, just with renovar, international guests. I reformar. think Então, haverá Scandinavia, because there was um already limit to retiro com accommodation. convidados internacionais, So poucos Sister deles, Jayanti was here. porque, She came for Call of então, Time, Sister Janti estava and aqui Sister Manda and other com as sisters. pessoas do Call of the Time, Can you come for e inauguration? Sister e And outras irmãs immediately disseram: vocês said, podem vir yes, para I a will come. inauguração? E eu On one imediatamente side, disse: they really sim, eu wanted me irei. to come, but then they couldn't De um believe lado, that I just eles accepted queriam and muito que said eu yes. fosse, mas elas não And I acreditavam que eu diria always sim. look at Baba E eu sempre olho para Baba and I say, Baba, if you have to e make it digo: happen, Baba, isso você you tem que fazer isso bring me, acontecer. bring me back. Você me And levará e você me trust trará me, de try. volta. Então vamos confiar. Sister Bhumi also loved the idea. Sister Bumi We também were adorou a ideia. planning to travel. Então, nós estávamos planejando So viajar. there are so many Então, situations which há I can tantas say situações que eu that posso by dizer saying yes, que ao dizer sim, they become like your specialty. elas se They tornam como become sua like your blessings especialidade, also. se tornam como suas bênçãos So it também. is not, Então, não obedience is é not to be subservient. obediência, não é Obedience ser is respect and subserviente. also Obediência é respeito e it is também through saying Haji é you através de dizer reivindiate Hadi lot of que blessings. você reivindica muitas, muitas You bênçãos. win the hearts of people. Você ganha os As I said, corações das my pessoas. effort will be to travel Eu tenho dito with the que a minha blessing of fortuna thousands of the souls. é You will não, fulfill it because então com as bênçãos de you milhares will de almas eu one day you tenho will be amazed. It's a very short, ah, eu, eu tenho long acumulado as bênçãos life de stays very short. But I just felt that eu senti as the que family is there como a and família está Dadijan gave lá lesson of don't miss e, anything. a lição de Dadijan que era She não always faltar used de to say, I nada. never miss anything. Ela costumava dizer: eu So, nunca falto de nada. but we should not say that it is under Mas não pressure. deveríamos I decided ver isso como uma to do it pressão. of love Não, é and por also amor. putting the
presence e of também com o ancestors. sentimento da They presença dos cannot be there ancestrais. physical, Eles não podem and estar I lá can still fisicamente e eu imagine why not ainda I go. posso. Então por So que this não eu ir? nature, Então essa natureza, try, aim should be, if you are told experimente. you A are meta asked deveria to do ser, something, se você é you pedido should say fazer yes. alguma coisa, você deveria dizer sim. You will learn. Você It aprenderá will become your specialty, as I said. e se tornará sua Because so many especialidade, things como eu Daddy disse, Yankee will porque tell tantas me, which coisas I da had Didiane never que done, costumava me which I dizer had never done. que eu nunca And she will tinha say, feito. but you E can ela do. diria: "Mas você pode So I fazer said, okay, isso". if you are saying I'm doing it, E eu then I dizia: can "Então, do, ok, but se this I você have never done it. diz, eu vou So many fazer, mas eu nunca sensibilities fiz I can isso". share Então, é with uma you longa now. lista que eu poderia compartilhar agora. So Então, there will be some who will tell you haverá aqueles que dirão a that, vocês oh, you are blindly que following, you're not que even você using está your cegamente intellect to seguindo, discern, você não está you are usando just o seu doing intelecto what you para are told discernir, to você está do. simplesmente fazendo o que foi dito a vocês para And fazerem. you feel as this is like a defeat. Isso, But isso actually as it's a pessoas, e victory. aí parecerá que você está sendo derrotado, So mas I feel that eu, eu sinto have que determination, tenha determinação, because that tendo cooperation at that determinação, moment porque a cooperação and the naquele task momento that had to be e a accomplished, tarefa que that tem que ser accomplished by cumprida saying, Anji. I torna-se remember one time completada ao we had dizermos a big Radim. conference Então, in Om tive Shanti uma Bhavan, grande conferência em and Dadi Onchanti called me Bhavan at 10 to e 9 in the Dade me morning. chamou She 10 said para you as have to 9 da give a manhã talk at 9 o'clock e ela because disse: so and Você so tem que dar is not uma there aula or is porque not giving lecture. fulano de tal Dadi, in não, 5 minutes I não have to be on the estará. stage. Às Like 9 horas ela tinha literally que crying. estar no Okay, palco para I dar know, aula, I porque will go. a pessoa que So seria, I ela não talked at estava the passando close-up. bem. They E aí told ela me disse: that Dade, mas time daqui to 10 minutos eu introduce tenho que dar the aula. E ela different então badges, foi. give the flowers. So I Então, just became introvert, go to eu Baba simplesmente me tornei and said, introvertida, Baba, what fui a should I say? What Baba e should I disse: say? Baba, o que eu It was deveria not dizer, 20 o que eu minutes deveria lecture. falar? So Foi I uma came palestra after de 20 everything was over. minutos. Então, And then eu one of dei a the brothers, palestra e tudo senior, came to terminou. me E and um dos said, irmãos when sêniores you are veio not até mim e prepared, disse: you give a very good quando, talk. This was quando the você best, não one of está the best preparada, talks você ever. dá uma palestra tão So boa. I said, oh, Eu acho that's que foi a very good. melhor palestra que eu And já like, ouvi. Isso foi congratulations, muito good bom. wishes, lot of Então, eu ganhei muitas blessings. congratulações, Because bons generally you votos, won't say yes, bênçãos, right? porque So geralmente você não saying diria yes, you sim, don't lose certo? anything. Only Então, what you lose ao is dizer sim, você não self-trust, perde faith. nada. E é necessário Even others say autoconfiança, anything, fé, but don't create mesmo que thoughts of ao, the doubts. mas Whether não you will criar succeed or not. pensamentos de dúvidas. Did I Eu do serei right by capaz ou saying não de yes or fazer? not? Eu And fiz then certo ao sometimes there dizer, might ter be dito some sim? difficulties, but that's Pode ser que okay. haja That's algumas learning dificuldades, mas está at ok, every é step. There might be some aprendizagem. difficulty, Em cada but we passo shouldn't pode ser feel que haja lost in alguma the mind. dificuldade, mas nós Then não continue deveríamos with the criar faith, dúvidas na mente, have faith. continuar com a fé, Baba, ter drama, fé, our own Baba, seniors, drama, and in the end os also nossos on your own self. sêniores, Faith, e também trust confiar is em a very vocês big mesmo. strength. And I always find Confiança é uma sometimes força muito it's like grande. we have E to eu acho que invoke às these vezes powers. é como que nós temos que invocar You have to esses invoke trust. poderes, You have nós to temos invoke que courage. invocar You a have to invoke confiança, a coragem, nós whatever temos what que power is invocar required. quaisquer Someone said, poderes but you don't have necessários. powers. Even if you have power, you Mas have to alguém invoke pode that power dizer: so that it Ah, becomes mas nós não active. temos poderes. Mas mesmo And que that você energy não of tenha, você tem que virtue, invocar, the power e of that então person haverá aquela energia active, daquela and you virtude, become very, very e então successful. você se torna So I muito would suggest, bem-sucedido. Então eu yes, we should sugiro agree que sim, nós deveríamos and concordar do the homework.
homework, think about it, fazer a lição de casa, that pensar sobre I have to isso, say. que Yes, eu please. tenho que In dizer? Hindi, we call Sim, it por Haji. favor. Em Hindi, nós Even with chamamos isso de parents, Hadi. a child Mesmo who com always os, says os Haji, pais, um filho sempre even diz among brother Hadi. sisters, Mesmo entre os they say irmãos e Haji. irmãs, eles Your dizem heart Hadi. really melts. O You seu say this one, coração whatever realmente this soul is doing, derrete. but when I ask something, Quer que a she will pessoa esteja definitely fazendo do. e então So eu that trust in peço alguma coisa, ela relationship, definitivamente love amongst faz each other isso, é keeps growing. confiança no And relacionamento I think em uns that's com os we outros. collectively should have Todos this nós determined thought coletivamente that deveríamos we ter will esse say Haji, pensamento we can determinado que nós cooperate, diremos Hadi and let's e nós together nos do tornarmos cooperativos e juntos Om. fazermos a tarefa de Deus. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. Om Shanti Thank you, Avyakti Didi, for Parivar. sharing and Obrigada, from Didi, today. pelo compartilhar Today we will maravilhoso. do something new. Então, Since a partir past de hoje, nós faremos 16, alguma I coisa guess nova. maybe more than Desde years, we have agora, few nós angels who had been tivemos doing interview alguns for Didi, anjos but this que time fizeram it was entrevista to com o Didi. their interview. Neste So today I momento, would like to vamos invite fazer our dear Sister a Angel, entrevista Sister com eles. Shireen, Então, agora and eu quero Sister convidar Maitri. Sister Shirin So Sister Maitri will be e taking Sister Maitri. interview of Ela Sister Shireen. entrevistará So let's a welcome both of them. o anjo Sister Welcome. Shirin. Então, vamos dar as boas-vindas às ambas irmãs. Bem-vindas. Om Shanti. Good evening, Om everyone. Om Shanti, Shanti, boa Maitri noite a Ben. todos. Om Om Shanti, Shanti, Sister Maitro, Shireen. Ben. Om Shanti, Avakti Shanti, Pariva. Sister Shirin, Om Shanti, How are Pavyakti you doing Parivar. this evening? Como, Very co- good. I'm looking forward to this. Oh, como você so está far. nesta noite? Eu estou muito bem, Yeah, estou you have ansiosa para you fazer have the essa best entrevista. butter from Didi with your questions. So Oh, Você thank you. Thank you for saying é that. uma das melhores que fazem yeah, umas perguntas I muito was boas thinking para about Didi. Didi's class right Estava now. pensando sobre Because a aula de of Didi de Haji. agora, So and she o shared papel one de of her Hadi, e experience ela with Janki compartilhou Janki uma das and experiências there were delas com times o when Daddy Dadi Yankee. instantly told her to Então, do something and tinha how momentos that em que Haji Dadi became her specialty. pedia So has there coisas been any ah, experience where you felt desafiadoras para ela e any ela. Didis or any seniors gave you Você something tem and you alguma instantly had to overcome those experiência? doubts and Você tem alguma get back to experiência assim que Haji? pediram para você fazer alguma coisa e Yes, você many teve que times. superar pensamentos de I dúvida? guess the first Muitas time moving vezes. into Eu the acho que a center, primeira vez foi quando eu me mudei that para o centro. it was not my thought to move into the Não, center, but Daddy não Yankee estava na minha and mente DA mudar and para o Dorothy centro, Ben at the mas time was in da Tampa, Yankee, and they Dorothy decided, Ben estava and em I was Tampa so também naquele reluctant tempo, então to eu do it. estava tão Because I love hesitante living em fazer alone. I isso. really liked living alone. E And eu morava, sempre morei then I said sozinha, e eu okay, realmente and gostava de there morar were so sozinha. many Então eu beautiful disse things that Hadi. came out of it, E então tantas right? coisas bonitas Spiritual aconteceram, growth and um so crescimento many things, espiritual, like learning tantas so many coisas, things como because aprendendo, I really aprendi grew up tantas very coisas. pampered in Eu India, realmente and cresci. so the soul got to learn so much and got to do so much service, and so that was very good. Então, So a looking alma, back, even though I was so ah, reluctant, and I said, Haji, there were so many eu blessings estava from tão it. hesitante, mas então eu disse Hadi, That's então, very e nice. And ocorreu you're tantas hearing this bênçãos, now. eu aprendi tanto. Right, right, E exactly. Yeah. sim, One of the exatamente. things that you share in many of your sharings is Um the dos seus practices that you do to compartilhares é a keep yourself prática que constantly você connected with Baba. faz I know para today manter-se morning Baba constantemente mentioned conectada com the Baba. yoga E Baba intellect hoje de manhã a estava couple of times, compartilhando and then sobre at o the end yoga he said do that if intelecto you want muitas to vezes. E take na power from bênção ele me, you disse: se have você to quer empty the vessel receber of the poder intellect. de mim, você And tem I know que that throughout the day esvaziar you do a o lot of things vasilhame do where the intellect intelecto. gets quite involved with different Então tasks. você, So durante o how do you dia, take faz care of your tantas coisas os intellect quais tem so that que it's envolver o ready intelecto. Então, for como that que você constant sente connection que with o Baba whenever you want? intelecto está pronto o suficiente So para when ter essa Baba said conexão intellect, constante com right? Baba? Então, quando o Intellect is Baba that diz part of the intelecto, soul that is intelecto é parte understanding da human alma, awareness. é o So entendimento, é a so consciência. mind is that part
Então, é So como a it's just mente é parte da psychology. alma, And the quando os intellect is that part pensamentos of the vêm, soul where e o there is intelecto awareness é a and parte da understanding. alma, onde This existe entendimento e and this consciência. awareness and Então, understanding essa has to be in such consciência a e way that entendimento tem que estar we de tal keep moving forma our awareness que and nós understanding to what Baba is saying. continuemos mover a nossa And so consciência let's para o que say my Baba está intellect, if dizendo. I'm Então, vamos an dizer engineer que o over meu here, intelecto, eu and sou uma engenheira my como intellect você, is involved, e o meu very intelecto involved. está It's like a envolvido, ele é different muito kind of envolvido, involvement because it's mas é um involved tipo in diferente de engineering things. envolvimento em And coisas but de we have engenharia, to take our mas nós intellect temos and que keep levar it o in nosso what Baba intelecto e is saying, in the manter wisdom, no right? que Baba Buddhi is está Buddhi is the dizendo. wisdom. And so we have to keep Sabedoria, Buddhi involving é our intellect sabedoria. in Então, what nós Baba temos is que saying. envolver o nosso And intelecto no que that's Baba how está you keep it dizendo. refreshed. And E so isso when é, you e é keep assim your que nós nos intellect mantemos like refrescados. in the blessing, right? Como During o the Baba estava dizendo, meditation, como manter o intelecto? Por que he manter o really intelecto means that simples? don't Ele over quer dizer analyze. não fique Don't analisando, não think too super much about analise, something, não pense right? muito That's sobre alguma keep your coisa. intellect Simplesmente focused mantenha o seu on intelecto focado what Baba is saying in the no que Murli Baba or está something, dizendo na not really Murli, today's Murli, but any Murli, right? ou Just não, focus não on necessariamente that. naquela Murli Don't think daquele too much dia. about anything. Don't Não have pense muito sobre qualquer expectations. coisa, não tenha That expectativas. is another part of the intellect where you're Essa é uma expanding. outra parte do Another part of the intelecto. intellect where E outra you have parte to do keep intelecto empty é que você is tem que where not manter only limpa, you don't have any vazia, expectations, não but apenas que você não tem que ter you expectativas, mas will você também feel é um even tipo before it de, happens, mesmo you're antes de acontecer, predicting this is going to happen você and worrying about it fica or feeling guilty if prevendo something e is se done. So all of those preocupando. things you have to Então, keep todas empty. essas coisas é que nós temos nos manter livres, vazios Meaning disso. there's nothing in it. Então, vazio não significa não ter Fill it with nada lá. Baba's wisdom. Você preenche Empty it com a completely. sabedoria That de is where Baba e criticism, esvazia guilt, da comparação, worry criticismo, about the culpa, future, overthinking, preocupação do all of those futuro, things. muitos pensamentos, todas essas coisas. And yeah, so I know in yesterday's morning too, Eu Baba sei gave a que couple of drills. So do então you Baba participate também ontem in deu some of the drills alguns that Baba mentioned that you exercícios have been doing? Baba da is Moodle. Você talking poderia about mencionar alguns exercícios? reflecting, trying Baba remembrance. estava Don't dizendo, forget to não have se remembrance. I esqueça thought de that ter was such an lembrança, e foi tão interesting phrase. interessante, But it's uma the frase most tão important interessante. thing. A coisa Remembrance is mais the most important thing. importante é a It's so lembrança. A powerful lembrança é a and it's coisa so mais importante. É slippery. tão So poderoso, mas também é tão all of us escorregadio. take Eu sinto que yesterday's todos Murli, nós deveríamos imitate pegar a it, Muralha de read it, ontem, read it, imprimir e ler e reread it, ler e because it ler, gives us porque so ele nos many dá methods of remembrance. tantos métodos para a And so part lembrança. of them are just Então, one-liners, right? Just one line. então, He algumas says, delas é remember em uma me linha. with Ele every diz: breath. lembre-se de mim em And cada so Mohini respiração. also has been Então, talking about, Didi Mohini Didi has também also tem been falado, talking Morrendo e about Didi tem remembrance. And so falado if we sobre really practice this lembrança. breath and Então, remembrance, realmente like you breathe in, praticar isso. you remember Assim Baba, como você and also respira, we've você been lembra de talking about Baba. allowing Baba's remembrance to Então, go into the permitir a body, to lembrança circulate de Baba ir into the para o feelings, into the corpo e mind, to enviar esses send bons love votos para o into the corpo, body. enviar o And so amor you de breathe in Baba again, para o you remember corpo. Baba, you Então, exhale você de novo again, se you lembra remember de Baba, Baba, you você allow it to go into the exala e se lembra body. de Baba, inspira e And se lembra de Baba. so that has been very good. Então, isso tem Another sido muito one which was bom. E interesting outra coisa que was foi muito if you see interessante, Baba, you se remember você Baba. vê Baba, você And I lembra de Baba. remember Eu me Dadji lembro que da saying that Djank dizendo: if Baba is in front of you, se you will Baba está remember na him. sua frente, And você so lembrará dele. E então, yes, in Sakar days, Baba said, keep a photo of nos Baba back, tempos but that's in Sakar, Sakar days. Now it's não Avyakt mantenha days. In foto, mas Avyakt agora days, nós estamos you nos have tempo to learn Aviate. to see Você Baba tem que without having to keep a picture, aprender right? In a your mind's ver eye, you Baba have to see Baba. You sem have to uma visualize Baba. imagem. Você tem que You have to visualizar keep Baba. seeing Baba Você in tem front of que you. Keep seeing Baba. continuar a The ver more you Baba see na sua Baba, the frente, more you remember não Baba. necessariamente com uma imagem física. Quanto mais And você so I vê was Baba, seeing mais você Baba, I lembra was de Baba. Ao remembering ver Baba, Baba, and this eu estava whole lembrando de idea of Baba e toda essa ideia, like Baba is the como benevolent, the Baba é beautiful one, right? benevolente, é So aquele que é seeing Baba as bonito. the Eu benevolent realmente one, estou vendo we are Baba seeing como Baba aquele as que the é o beautiful one. We are benevolente. remembering him
realmente vendo o Baba como So those aquele que were é o bonito. one-liners, right? Just Então one-liners, but there were a few então drills also. então essas eram algumas linhas, mas And so também last tinha night, alguns Baba came to exercícios. Então ontem à noite eu us estava and they were conversando saying, com "Oh, I os have to filhos make a de plan." I Baba, said, eles "No, estavam don't dizendo: "Eu tenho que don't. fazer um plano". Just E eu pick pensei any eu disse: sentence "Não from the pense Murli from muito, yesterday's Murli pegue and qualquer use it to sentença plan. da Murli e Don't então have a plan." planeje". Oh, that's very nice. É And muito bom. while you were talking, I was thinking Enquanto about você how estava all of that falando, eu estava brings that pensando que lightness sobre because como with tudo isso listening nos even traz just the past leveza. Bove message and past couple of Bove Mesmo a messages, mensagem Baba de has been Bob de mentioning that quinta, at this Baba time you have to be mencionou, light nesse so momento you você can tem que ser receive the message, leve, you can receive what de Baba's forma que você guidance is. receba os meus So have toques e you as ever orientações felt de Baba. that Você complete já light state? sentiu that you esse receive estágio Baba's touches and completo you de know exactly leveza that's what Baba wants you to do e at this você moment. recebeu um toque de Baba e sentiu que Yes, realmente é o que many Baba quer que times. você But faça? Sim, mostly muitas what vezes, mas happens a after a doing it. maioria das vezes So acontece depois de and so fazer I would like have exercícios. this plan, right? Okay, I Eu will tenho sit esse down right now plano and de do this drill sentar 20 agora e fazer times. esse And exercício 21 sometimes like I vezes. will think, E oh, algumas one time it vezes happened where I was uma vez driving and I thought, aconteceu oh, quando eu Baba estava said do this dirigindo drill. It was a Sakar e Murli. e Baba Baba gave this disse: drill "Mantenha esse and I exercício, wanted to não do this abule drill while sacar". driving. E eu Like quis fazer esse illegal exercício drill enquanto like that. dirigindo. Eu queria And me the fazer body was so light. I e o had to corpo stop estava tão doing it leve, eu because tive I que was not parar able de to fazer o handle the exercício, steering porque eu wheel, não estava right? conseguindo So I segurar a stopped doing the drill. direção, e então eu And parei o many times, of course, exercício, many times e sitting muitas vezes sitting in sentada Baba's room or somewhere, na sala de Baba ou em algum doing lugar, something. Yeah, many fazendo times. alguma This coisa, assim, usually muitas happens vezes, after a mas drill. And usualmente one é of the depois de um drills that exercício, e um really dos is very exercícios powerful that que makes you very realmente é light. muito This poderoso e time, one faz você time, muito I was doing the leve. Swadharshan Dessa Chakra drill. vez, estava fazendo o exercício do Someone Sudarshan local Chakra, person, I knew the person, and e they were uma coming pessoa to logo que eu interact conhecia a in the pessoa, center. eles And estavam so, vindo para but fazer not um Baba's concerto child, no domestic centro, person. They didn't mas want to eles know não about são anybody, just me, one other filhos de person. Baba, eles eram pessoas And loques. I was doing the drill, and Eu then estava I went fazendo to o open the door. exercício, And e he então looked at fui me and he e said, abri a "Young one." porta, e ele He looked at me and disse, said, um rapaz jovem, ele olhou para mim e "Light, disse: "Você you é are muito very light." leve, You know, like even he você." could recognize, Mesmo right, that ele there's conseguiu something very light about reconhecer it. que So existia alguma coisa muito leve That's na interesting alma. how you É mentioned muito after the drill. interessante você right, mencionar isso, que isso right. aconteceu Do you logo guys depois do do drills drill, based on do yesterday's exercício. Murli and after you plan out your day? Como você planeja o Um, seu dia, yes, yes. depois Most da days Murli Baba do has dia? good drills. A maioria Like dos today, dias, as I said, Baba was a dá very beautiful drill bons about exercícios, just keeping a drills, plain intellect, having good wishes and manter o blessings for intelecto everyone. simples, ter bênçãos But por yesterday we todos. had three Mas drills. ontem nós tivemos 3 And so, exercícios, drills. apart from the single liners, right? Like the difference Eh, between a single a line saying, diferença, like, if uma, you've seen Baba, you uma, remember, uma that's a single line saying. linha, For me, a drill is you do several uma steps sentença and you simples, go né? from Por step exemplo, one manter to a step lembrança de two, Baba, step e three, depois você vai step para o three, passo step 1, passo four. 2, So passo that's 3 a e passo drill because 4. then Então, isso you é become um really exercício, de engaged. forma que It's not o just seu any single intelecto se line. You engaje, keep going from não step one to step two to step simplesmente three to vá step four, like do that. passo 1, 2, 3, 4. So there were three in yesterday's Murli. Então, ontem They tivemos were all very 3 beautiful, very drills, beautiful. na Murli de Yes, ontem, yeah. It foram muito inspires to read the Murli bonitos. again. Eu estou I can inspirada a ler mention a a Murli couple de of ontem them. de novo. One of Eu them poderia is mencionar alguns. where Um Baba is deles saying, é consider quando yourself Baba to be está a bodiless dizendo: soul. Like that was the considere-se first ser step. uma alma Consider sem yourself to be a corpo. bodiless soul. And the Considere-se second step ser uma alma was, sem. E o I segundo belong to passo, Baba. So eu I'm a pertenço a bodiless soul. Baba. Second Eu step, sou I uma belong alma to sem Baba. corpo, eu Third pertenço a step, Baba. Baba E o has terceiro come to take passo, me back Baba home. veio para me And the levar de fourth volta step para is casa. I E o have to quarto shed passo, this eu body tenho and return que home. deixar esse corpo e retornar And para o so these lar, four steps, being certo? bodiless, Então, Baba has come ser for sem me, I have to go corpo, home. Baba veio para All the mim, eu four, tenho que four voltar para o steps. lar, todos esses Really, passos. like if you
realmente é como se você se mantiver pensando nisso, fazendo esse exercício, então existe uma coisa pequena que eu não, ah, que eu estava me chateando, e durante o dia eu pratiquei isso, e então eu consegui ficar tão leve ao praticar esse drill, esse exercício, muito One other thing poderoso. I was thinking, I know when Outra coisa you que eu estava interviewed pensando, eu me and you sei que spoke with quando me, você you really entrevistou o bring Didi, up você the fragrance of perguntou, Shaka você days and her experiences with traz a Baba. fragrância das dias So, could Sakar, you share a little bit então about poderia your compartilhar um experience with pouco ancestor souls, with daddies, com mommies, as that you suas still think experiências com as almas carry in this ancestrais? moment in your spiritual life? Você ainda acha que elas ainda têm uma influência na sua vida espiritual mesmo agora? Muitas experiências com o Didi, claro, mas muitas experiências com Daddy Yankee quando nós estávamos em Peace Village, para o retiro de Aviarte Parivar, eu estava ouvindo tanto Daddy Yankee. Eu estava sentindo falta dela, porque Daddy realmente sabia como olhar para a alma, ela simplesmente olhava a alma e e existiram muitos momentos, uma vez em Peace Village, eu estava reclamando, estava falando com Dade, reclamando sobre alguma coisa, e ela parou e disse: "Isso é um jogo, você entende que isso é um jogo?" E eu ainda me lembro disso, porque eu gostei tanto e realmente eu sinto isso agora, isso é um jogo, isso é um jogo. E uma vez em Madubã, eu nem sabia, mas eu estava sentindo um pouco triste, eu estava partindo e eu fui dizer tchau para ela, era em Pandavava, em Praça, eu fui, sentei na sala de baba um pouco e depois eu fui para ela. Eu eu estou um pouco triste, eu não queria ir, dizendo para ela. Então eu entrei para dar ela não disse uma ela estava sozinha, eu fui para ela não disse uma palavra, ela levantou e disse: "Vem aqui", e o meu coração estava sentindo tão pesado, e ela disse: "Vem aqui". É como se ela tivesse feito isso no meu coração, tipo, né, assim, limpado. Então, instantaneamente, todo aquele peso foi embora. Tão adorável. Muitas, muitas experiências com Daddy Yankee. E Didi também. Eu me lembro a primeira vez, os erros de todo mundo. Ela sabia exatamente o os erros de cada um. Um, I know that one of the Eu sei series that you que did was uma das séries recognizing que Baba, você seeing fez é Baba sobre clearly. reconhecer And Baba, I have been, because e every day Baba, in Murli, like yesterday, he said, I'm como Vichitra, ontem the one ele without the disse: form. And then today he's "Eu like, sou I'm Baba aquele sem Krishna, I forma", give the e sustenance. hoje So he gives é many eu que different dou o titles every day. sustento. So Então how Baba have se dá you muitos felt that títulos todos your os dias. E como recognition você of sente Baba has become sobre o more seu clear with the reconhecimento de Baba practices of se remembering tornou Baba with these mais titles? claro ao se lembrar de Baba através desses títulos? Você sabe, os títulos realmente ajudam, assim como hoje, Baba, s quando está dando uma direção, eu sempre anoto. Ele está dizendo que ele é sustentador, ele dá sustento, então você tem que provar a todos que ele está dando sustento e ele é sem imagem. Quando você está escrevendo, eu sinto que, de alguma forma, o entendimento de Baba aumenta, porque eu estou escrevendo. Alguém novo pode entender o que eu estou dizendo. Eu tenho feito isso.
Para mim, quando eu penso sobre os títulos de Baba, eu sinto a consciência do título. Isso realmente ajuda, simplesmente manter a consciência disso. Há alguns poucos dias eu tenho pensado em Baba como barqueiro e de novo eu penso, como eu explico isso para pessoas novas? Ele é o capitão navio, eu olho para ele como o então o navio indo para um, ah, momento de bastante turbulência, eu realmente confio em Baba. Então eu entendo mais Baba, eu confio mais em Baba, e então eu Okay. entendo mais Baba. Writing it out Muito also bom. helps. Escrever, reescrever realmente ajuda, And escrever. speaking of writing, I was thinking about your book, Então, ao falar em To Start the Course. escrever, Obviously, eh you have been taking each practices from last week. I would like chama-se, acho que é o I think everyone should read it. And one of performance my da favorite alma, né, uma coisa practices assim, was uma the strength training fitness of the da soul alma, and e exercising eu into tento imagining. exercitar It o que connected está very lá, well with what Didi was e sharing isso today about trust, conecta how trust is a muito strength. And com you o que mentioned in Didi the estava book falando hoje that sobre also really confiança, having trust in the cosmic e timings in the realmente, drama. So ter this confiança led nesse to a momento practice where I cósmico do personally drama. felt that strength in Então, myself. So I was thinking eu that you senti writing the book, essa there must be a força. lot of strength that you felt after Então, ao writing the book. escrever esse So could you livro, você share deve ter some of sentido like muita your highlight força. moments while you were Você writing it gostaria and de how you compartilhar feel that experience momentos right que se now after writing it? sublinharam enquanto escrevendo o livro, e como você se sentiu depois? Me levou 7 anos para escrever esse livro. A maioria dos tempos eu praticava, então escrevia. E muitas práticas eu usei muito, e uma das práticas é um timer. E quando eu estava escrevendo essa meditação de timer, como eu estava lembrando quão rápido a alma pode se concentrar, simplesmente ao usar o timer. Eu eu recomendo muito de vocês usarem um timer para suas meditações. Então, obrigada por promover o livro. Então, são práticas de consciência da alma. Então, uma prática que eu experimento é o amor, a prática do coração, a consciência, a prática, como se houvesse uma nuvem e você está acima da nuvem e você está confortável na nuvem. Então, é assim que eu sentia com a prática. Então, Baba está providenciando essa nuvem, esse conforto. Então, foi uma experiência profunda. E então, Very eu nice. escrevi essa So many prática. practices you shared today. I'm probably going to write Muitas them down. práticas você está So compartilhando hoje, eu também vou given escrever. much time, I might be over E time, agora but eu acho que nós thank não you, temos Sister muito Shireen, mais for tempo, sharing então muito this. obrigada, Sister Shirin, muito obrigada por vir e compartilhar e conversar comigo, tem sido um prazer, e prazer para mim também. Om Shanti. Om Shanti. Thank you Om so much. Shanti, muito Thank you, obrigada, Shirin Ben e for Matri Ben, sharing. We really por enjoyed esse and compartilhar. looking forward for more. So Nós esperamos tomorrow por is mais. Saturday Então, and our amanhã é schedule for sábado Amrit Vela e a is at 10 nossa a.m. agenda by está usual Vikti
Murli Aviact. Então, bem-vindos ao Aviact Journey, Aviact Murli, Murlis Aviact de 19 começando de 1969, falando para o coração de um anjo. Om Shanti, Avyakt Om Murli. Shanti, Murli Aviact, o método e benefícios de conhecer os sentimentos da mente, 18 de abril de 1971. Já foi dito anteriormente que nós somos os filhos do Trimurti, do Pai Trimurti, e deveria ser visível através de nós, ele deveria ser visível, 3 luzes através de vocês. Quando eles vierem na sua frente, eles deveriam ver a joia na, na sua testa, e eles deveriam ver 2 lâmpadas e uma coroa. Eles deveriam ter visões das 3 luzes. Alguns têm essas visões. Quando vocês fazem com que eles se sentem na lembrança, ambos os olhos são vistos como lâmpadas de luz. E de alguns, eles têm uma visão de uma coroa sobre a cabeça. Então, o que acontecerá quando as pessoas tiverem visões dessas 3 luzes de vocês? Eles mesmos se tornarão luzes leves. Vocês já experimentaram isso? Não experimentaram através da forma Sakar? Vocês viram quantos tiveram visões com os olhos? Então, vocês têm que seguir o Pai. Se você concede visão para tais almas, então um sucesso no serviço se curvará aos seus pés, torne-se tais grandes almas, que quem quer que você vá na frente, ela terá uma visão, e então, se eles serão capazes de mostrar isso na sua frente, vocês são imagens que concedem visões, eles se curvarão e eles curvarão suas cabeças. Então, no futuro, vocês serão adorados como suas imagens não vivas. Então, quantas pessoas se curvam a você agora, é o quanto as pessoas curvarão a você lá. Então, junto com os súditos, vocês têm que se criar as golpes. A recompensa do ciclo anterior tem que ser, do próximo ciclo tem que ser criada agora. Então, os assuntos têm que ser criados agora. Os devotos da idade de cobre também têm que ser criados agora. Vocês entendem? Vocês têm que preencher os seus devotos com os sanskaras de devoção, isto é, com os sanskaras de Bhavana, desde agora, ao preencher com os sanskaras de Bhavana muito elevado, eles se tornarão os devotos. Os devotos têm que serem criados agora. Assim como vocês ainda estão fazendo esforços para criar súditos, da mesma forma, todos vocês serão revelados, e que a família real, os súditos, todos continuarão a ser revelados. Agora, eles estão misturados porque o seu estágio não é estável e por isso eles ficam instáveis. Então, tem que haver a prática. Vocês sentem que este é um devoto? Vocês sentirão que as virtudes de serem Trikaldarshis, então vocês serão capazes de tentar
e contemplar a sua recompensa dos 3 aspectos do tempo, não com visão divina, mas vocês terão uma visão prática. Acha. The next Murli, 19th of Amor, April, a próxima amor, 1971. 19 de The abril de definition 71, of a renunciation, definição da tapasya, and renúncia, service. tapasya e Today, seva, Baba has been serviço. called to Hoje, inaugurate Baba Bhakti. tem convidado vocês para a Intention is inauguração do Bhakti to Bate. become Vocês the vieram a este Bate embodiment para of the se tornarem a embodiment of corporificação virtues e and an assimilar as embodiment of the virtudes full e a knowledge. corporificação de conhecimento For this, you completo. must pay Para attention isso, to vocês devem three prestar main atenção things. em 3 principais aspectos. What are these three? What are Quais são these esses things through which you 3 can become an embodiment coisas of the que full vocês podem knowledge se tornar a and an image corporificação de of all conhecimento virtues? completo e a imagem de todas as virtudes? The essence of the entire A knowledge is measured essência do in these two conhecimento words. inteiro está imerso nessas 2 What are these palavras. words? Quais são One essas is tyag, palavras? Uma é renunciation. tiag, The second is renúncia, tapasya, e which a has segunda é meditation. tapasya, And the isso third tem is seva. meditação, e terceiro, To seva, become an embodiment of the para embodiment ser of a these three words corporificação e means to assimilar essas become 3 an palavras embodiment of the significa full se knowledge tornar a and an corporificação do embodiment of all conhecimento virtues. inteiro. E What is renunciation? o que é a renúncia? Constantly to have the attitude of renunciation, Constantemente tem a atitude de to be renúncia, an image of tapasya, and to serve para every ser a soul, every imagem de second, tapar e and through servir cada every alma thought. através de cada You have come to the pensamento. bhakti to learn this. Vocês vieram a esse bate para aprender isso. In fact, you know about tyag and Fato, tapasya. vocês So sabem what sobre have you Tiago come e to do now? Tapasya, então o que vocês vieram To put fazer it aqui into agora? practice. Colocar isso em prática? Although you know about it, you have now Para come você here to saiba make sobre isso, becoming mas equal to your knowing você it. não veio At tornar present, ninguém there is igual a a você. difference No between you presente, knowing existe uma about it and diferença entre performing saber it. isso e seguir isso. To be continued. Para Om ser Shanti. continuado. Om Shanti. With the feeling of Com o being an sentimento de ser um instrument and instrumento being humble, e ser humilde, construct the new construa world. um mundo novo. The lesson of A lição de Lahadi, because people understand, que as pessoas they entendem, consider the souls consideram as almas que praticam a lição de permanecer humildes e dizerem Hadi a todos como aqueles que são derrotados. However, such souls are Portanto, tais almas são, de fato, vitoriosas. You should not allow your intellect to change from having faith to Deveria permitir que o seu intelecto mude de ter fé em ter dúvidas por causa que os outros estão dizendo naquele momento, ou por causa da atmosfera. do not doubt whether you'll Não be duvide se você será vitorioso ou não. Você será vitorioso ou derrotado. instead of that Em vez disso, victorious
permaneçam vitoriosos. Today, others Hoje, may say outros podem até dizer que você está derrotado, that tomorrow mas amanhã these same aqueles people mesmas will pessoas shower you with choverão flores em flowers. vocês. निर्मल और निर्माण बन विश्व नवनिर्माण करो। हाजी का पाठ। नम्रचित्त निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्मा के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरों को हार का रूप दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक उसकी विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक्य का रूप न बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक्य न रख अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वह के पुष्प चढ़ाएंगे।